da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você mencionou antes do intervalo que talvez Paulo tivesse sido membro do Sinédrio. O único problema com isso é que eles tinham que ser casados, certo? E talvez Paulo se casou e se divorciou, mas ele nunca mencionou nada assim, entendeu? Não mencionou. Entretanto, isso é uma especulação, para deixar bem claro. Quando Paulo foi salvo e passou 3 anos na Arábia, perto da área de Damasco, ele viaja de volta para Jerusalém, fica ali 2 semanas, de acordo com o livro de Gálatas. A vida dele é ameaçada e a igreja finalmente aceita ele como um crente, mas nunca escuta o que ele tem para dizer. Aí ele vai para Tarso. Em Tarso, não vemos nada sobre uma igreja, não vemos nada sobre qualquer coisa que Paulo tenha feito ali nessa época. Por mais que Barnabé tenha tido dificuldade em encontrá-lo, quando saiu para procurá-lo, mostra que ele não estava ficando com seus pais. Se ele estivesse ficando com seus pais, seria mais fácil de encontrá-lo. Mas demorou um tempo para Barnabé encontrá-lo, e isso mostra que talvez eles tivessem deserdado ele por causa da sua aceitação a Cristo. É exatamente o que eu quero dizer. Sei que é especulação, mas quando você olha para Atos 11 e usa as palavras estipuladas ali, que ele saiu para procurar Saulo, não é algo fácil de achar. A casa dele em Tarso seria algo fácil de achar, como você falou. E digo se, especulando aqui, se ele tinha uma esposa e ele se tornou esse membro da comunidade judaica que abandonou a lei, quando antes era o garoto de ouro da lei, seus pais eram judeus de Benjamim. Aí agora ele volta e diz: eu sou um cristão. O potencial de perder tudo que tinha naquela época, e ainda não sabemos exatamente quantos anos foram. O mínimo de anos é 6, com 10 sendo o máximo. E ele estava ali sozinho, pode ter sofrido uma grande perca, e também creio que é aqui que Deus deu a ele a revelação de como viver para Deus. Acredito que foi aqui que a experiência de Romanos 7 aconteceu. Perdeu a família, foi mandado embora da família, ninguém na igreja quis aceitá-lo e ele não tem aonde encontrar a força para viver para Deus. Então foi nessa atmosfera que Deus deu a ele a grande revelação da cruz. Então você quer dizer que foi ali que ele recebeu o significado da nova aliança? Eu creio nisso. E mais uma vez, eu tento trabalhar com datas. Se 2 Coríntios, onde Paulo disse que recebeu, 14 anos atrás, ele recebeu um grande número de revelações, se isso descreve o tempo que incluía a revelação da nova aliança, se voltarmos 14 anos desde a escritura de 2 Coríntios, nós vamos parar literalmente nesse período de 6 anos, onde ele vivia em Tarso, depois que a igreja tinha mandado ele embora. Ele era ameaçado de morte. Nesse período de tempo entre Atos 9, onde vemos ele em Jerusalém, e Atos 11, onde Barnabé acaba encontrando ele. É durante esse tempo que estou convencido que ele recebeu, não só foi mais desafiado e viveu seus maiores problemas, mas também recebeu o conhecimento de como viver para Deus, porque quando ele chega em Antioquia, não há hesitação sobre o que ele ensina e prega. E pela primeira vez, o entendimento completo da nova aliança, começando em nascer de novo e ser cheio do Espírito, vai ser ensinado pelo apóstolo Paulo em Antioquia. Você quer dizer então que vários anos se passaram, quantos não sabemos, mas vários anos se passaram e Paulo não entendia a palavra da cruz,
Não entendia o significado da nova aliança, certo? Não entendia como crescer na graça e no conhecimento do Senhor e tentava viver para Deus pelos meios da lei, porque era só isso que ele conhecia, só guardava mandamentos. É isso que você está dizendo? Exatamente. Creio que quando acontece a salvação dele, em Atos 9, ele entra em Damasco e prega sobre Cristo, mas ele não conhece isso das Escrituras. E creio que esses 3 anos, quando ele estava perto de Damasco e na área da Arábia, ele teve que reaprender a Bíblia, teve que reaprender a antiga aliança de outra maneira. E agora ele vê e se torna um mestre naqueles 3 anos de identificar Cristo na antiga aliança. Você não tinha como falar com Paulo sem que ele provasse que Jesus Cristo era o Messias no fim daqueles 3 anos. Então ele teve que reaprender o Antigo Testamento sobre a luz de Jesus, quem ele tinha acabado de conhecer. Ele foi para Jerusalém, fica ali 2 semanas, eles mandam ele embora e ele vai para Tarso. E acredito que foi ali, durante aqueles anos, que ele descobre como viver para Deus. E se pensarmos nisso, e sei que não podemos nos comparar com eles, mas o padrão é similar. Aprendemos Cristo, aceitamos a Cristo, conhecemos a Cristo e aproveitamos dos benefícios desse novo relacionamento. Mas chega uma hora que vamos ter que aprender como viver para Deus. E a novidade do cristianismo, sendo 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, vai ter que dar lugar para o processo de amadurecimento que tem que acontecer se vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então não tem problema algum em pensar que quando Paulo chega em Tarso, que ele tinha 4 anos de conversão, e no tempo que estava ali, então de 6 ou até 10 anos, não temos certeza